Já parou para pensar na história intrigante de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva na Bíblia? Como será que ele arrumou uma esposa e teve um filho, se Adão e Eva são considerados os primeiros pais da humanidade? Hoje vamos explorar essas perguntas olhando com mais atenção para o que a Bíblia nos conta. Antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe um like. Caim é apresentado como o filho mais velho de Adão e Eva, marcando o início da história da humanidade. Ele e seu irmão mais novo decidem fazer ofertas a Deus, mas Deus aceita apenas a oferta de Abel, deixando a de Caim de lado. A razão por que Deus rejeitou a oferta de Caim não é muito clara, e estudiosos bíblicos têm interpretações diferentes ao longo dos anos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem uma possível atitude negativa no coração de Caim como fator determinante. A recusa faz com que Caim fique cada vez mais amargurado, levando ao que é considerado a primeira tragédia humana na Bíblia. Deus pune Caim por isso, fazendo com que ele tenha que vagar sozinho pelo mundo, longe de Deus e das outras pessoas. Isso simboliza como nossas escolhas erradas podem nos afastar das coisas boas. Caim fica preocupado com o que pode acontecer com ele, com medo de ser morto por outras pessoas. Deus então coloca uma marca em Caim para protegê-lo. Essa marca representa a misericórdia de Deus, que mesmo punindo Caim, ainda se preocupa com ele. A história nos leva a pensar: quem seriam essas outras pessoas que Caim temia? Bem, parece que Adão e Eva tiveram mais filhos além de Caim e Abel. Mais tarde na Bíblia, descobrimos que Caim, mesmo andando por aí sozinho, encontra uma mulher, se casa com ela e tem um filho chamado Enoque. Isso marca o início de uma nova família descendente de Caim. Mesmo com seus erros, Caim não só sobrevive, mas também constrói uma cidade chamada Enoque, em homenagem ao seu filho. Isso mostra que, apesar das dificuldades, as pessoas podem seguir em frente e construir algo bom para o futuro, mesmo com os erros do passado. No entanto, surgem dúvidas sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal. O texto bíblico não fornece detalhes explícitos, apenas menciona que Caim conheceu sua mulher no versículo 17. Uma hipótese sugere que, além de Adão, Eva, Caim e Abel, outros seres humanos poderiam ter existido na época de Caim. Essa interpretação busca preencher as lacunas na narrativa bíblica relacionadas à expansão da população humana. Algumas interpretações menos tradicionais sugerem que Deus poderia ter criado seres humanos independentemente da família de Adão e Eva, para possibilitar uma rápida multiplicação da humanidade. Essas teorias tentam conciliar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a existência de comunidades humanas mais extensas na antiguidade. No entanto, é importante destacar que essa interpretação é especulativa e não encontra apoio no texto bíblico. A teoria mais aceita propõe que Caim pode ter se casado com uma irmã, baseando-se na compreensão das práticas culturais da época descritas na Bíblia. O livro de Gênesis não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos, sugerindo a possibilidade de outros filhos não mencionados na Bíblia. Isso é reforçado ao examinarmos mais a fundo, onde em Gênesis capítulo 5, verso 4, é mencionado que Adão teve outros filhos e filhas após o nascimento de Sete. A ideia principal para essa sugestão é entender que, naquela época, as famílias eram muito grandes e as pessoas viviam por centenas de anos. Por exemplo, Caim, mencionado na Bíblia, viveu por 120 anos. Essa longevidade torna mais plausível que Adão e Eva tenham tido muitos filhos e filhas, além dos que foram mencionados no texto sagrado. Essa interpretação se fortalece ao examinarmos mais a fundo a história bíblica após a tragédia entre Caim e Abel. Em Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, encontramos uma referência que reforça a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas.
O texto menciona que Adão viveu 800 anos depois do nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Isso explicitamente evidencia a existência de uma família mais extensa, além de Caim, Abel e Sete. Naquela época, era considerado aceitável e até necessário que irmãos se casassem para garantir a propagação da raça humana. No início da história, não haviam proibições explícitas contra esse tipo de união, e as circunstâncias culturais e as necessidades de sobrevivência podem ter influenciado essa prática. Na Bíblia, vemos vários casos em que pessoas se casaram com membros de suas próprias famílias, mostrando que não havia restrições claras. Um exemplo é Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. Outro exemplo é Isaque, filho de Abraão, que se casou com Rebeca, sua prima. Essas uniões eram aceitas culturalmente e até abençoadas por Deus, como vemos na história de Isaque e Rebeca em Gênesis 24. Além disso, a narrativa sugere que esses casamentos tinham a orientação divina, como evidenciado pela escolha de Rebeca ser vista como providencial. Após o dilúvio, a família de Noé também teve que casar entre si para cumprir o mandato de Deus de repovoar a terra. A Bíblia destaca a responsabilidade de Noé e sua família em repovoar a terra em Gênesis 9. Esses exemplos mostram que, em diferentes épocas da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era considerado aceitável e até necessário para a continuidade da linhagem humana. É interessante notar que as leis contra o casamento entre parentes, como as estabelecidas na lei mosaica, surgiram muito tempo depois, cerca de 2.500 anos após Adão e Eva. Essas leis foram estabelecidas para proteger a saúde genética e evitar riscos, refletindo a evolução das práticas matrimoniais à medida que a população crescia e se diversificava. Essas regras detalhadas no capítulo 18 de Levítico cobrem uma ampla variedade de relações familiares, proibindo especificamente relações sexuais com mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos. O livro de Levítico faz parte das Escrituras e representa uma aplicação prática da aliança estabelecida com Moisés, mostrando que Deus presta atenção nos detalhes ao regular as relações familiares. É importante destacar que diferentes tradições religiosas e grupos teológicos podem ter interpretações variadas dessas regras, sujeitas a debates. A compreensão desses relatos pode depender do contexto cultural e das crenças específicas. No entanto, é crucial notar que, independentemente das interpretações diferentes, a perspectiva comum é que não devemos questionar ou duvidar de Deus. O respeito pela tradição e a submissão à vontade divina são princípios fundamentais que sustentam a convicção de que a verdadeira compreensão está na aceitação da palavra de Deus. Você já sabia de onde veio a esposa de Caim? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.